Saudações, duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise do que eu não falei no jogo entre Fluminense e The Strongest. Esse vídeo eu trouxe muito mais para uma necessidade, porque eu não tenho como colocar tudo no pós-jogo. E aí eu falei assim, tem que fazer algum outro vídeo, e esse daí vai ser o vídeo que eu tô fazendo, o que eu não falei sobre Fluminense e The Strongest. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã, vamos falar mais sobre isso. Bom, Marcelo, primeira coisa o Marcelo saiu cedo do gramado. O que foi? E aí, a gente tem, por exemplo, segundo o Victor Lessa, que novamente é minha fonte primária. O que é fonte primária? Eu sempre estou ensinando isso para vocês aprenderem o que significa cada coisa que eu estou falando. A fonte primária é justamente aquilo que eu me recorro. Vamos lá, vamos comentar aqui, ó. Só para a gente mostrar aqui, ó, a minha fonte primária, o Victor Lessa, diz o seguinte: Marcelo acabou de passar aqui e disse, não senti, estou bem. Ele perguntou assim, você sentiu alguma coisa? Ele falou assim, não senti, estou bem. Tá? Então, a alegação inicial de que o Marcelo saiu por algum tipo de lesão, ou realmente estava indisposto, não é legal. Não é certo. Ele falou que não sentiu lesão, ele falou que não está em disposição, ou seja, segundo informações, ele saiu muito por escolha do Diniz. Agora, por que isso aconteceu? Não sei. Eu acho que o Diniz deve uma explicação melhor sobre por que saiu Marcelo do Fluminense. Talvez já tenha dado. E se ele der uma explicação aqui, foi por conta do jogo, foi por conta do que eu vi, beleza. Tá aceitável tudo. Outra questão que é muito importante, que eu vou falar pra vocês. Os jogadores estão estourando. Isso está me preocupando. Claramente que o John Arias está cansado, o Cano está cansado, o Ganso está cansado, os jogadores estão cansados. E é nessa hora que você precisa entender que você tem que sair um pouco desses jogadores e entrar justamente com jogadores jovens. E a minha pergunta que vai é o seguinte: o Arthur e o Isaac não vão mais jogar no Fluminense? Não vão ter mais uma partida no Fluminense? É importante entender o que o Diniz quer. Que é justamente isso. A fisiologia vai falar, você não vai colocar esse jogador. Ele vai perder muito jogador titular. Se é para realmente começar a entender sobre o futebol como todo, e já que a gente está falando muito de o aspecto de humanidade, a gente estava muito falando isso sempre do Diniz, humanidade, a gente está falando sobre Diniz. Tá? E é claro, né, que a gente não pode, a gente não tem como não falar sobre o Isaac e o Arthur e o não uso da base. O Isaac e o Arthur estão lá, sempre presentes na lista de pré-eleição, mas nunca jogam. A pergunta é, o que você vai fazer com esses dois jogadores em específico? Ainda mais com o Isaac. O Arthur é um cara que também confiava bastante, mas o Isaac confia muito mais. Porque o Isaac não está sendo preparado para jogos grandes, como por exemplo foi o do The Strongest. É muito importante esse garoto. Esse garoto justamente é o que eu vejo de mais próximo do Luiz Henrique pelo Fluminense. Outra questão muito importante é Ganso e Lima. Ambos jogaram muito mal. Muito mal. Lima tem uma justificativa clara que ele joga muito no Fluminense como segundo volante. Ele foi colocado como um jogador de ponta. Isso não agradou muito o sistema ofensivo do Fluminense, que ficou sempre capenga pro lado do John Arias. E o Ganso realmente me parecia assim, um outro jogador. Sabe, o Ganso ele sempre foi um cara atento, sempre foi um cara que realmente era um segundo e ele já sabia o que fazer. Mas parece que esse segundo passou. Eu acho que tem que ter alguma conversa com o Ganso séria, porque diversas vezes ele poderia
ter simplesmente tocado na bola, visto que realmente não dava para a bola chegar pro jogador, e sempre a gente perdeu. A gente perdeu o Ganso. O Ganso provocou 4 percas de bola. 4 percas de bola no jogo. O costume dele é perder uma no máximo. 4. É preocupante. Tá? É 400%. Eu sempre faço... Eu falo o seguinte. O que eu falei nos vídeos lá de trás? Olha o Ganso e vê o que acontece. Então, a minha percepção sempre é no olhar também no Ganso. Ele perder tanta bola assim, entregar tanta bola de bandeja pro Strongest é preocupante. Espero que melhorem sobre isso. Antes de a gente continuar falando mais sobre outra coisa que eu não falei sobre o jogo do Strongest, faz todo caso aqui, se inscreva no canal, faça tudo que você quer, curte, comente, compartilhe, redes sociais de questão de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas, pix na tela e só bora falar mais sobre o que eu não falei. Germancano versus de time todo. Sobre chute e a falta de chute. Notavelmente, os jogadores do Fluminense que não são o Germancano e até mesmo o John Kennedy não chutam a bola. Diversas vezes dava para o jogador ter chutado a bola porque tinha um caminho, um espaço muito tranquilo, mas em vez disso tentou dar um passe. Ainda mais tentava dar um passe pro Cano. Sabe? Esse excesso justamente de uma mesma jogada só faz com que o time adversário entenda que é só marcar o Cano que tá tranquilo, que o cara não vai chutar. É justamente isso que a gente precisa conversar. Não é toda hora o Cano tocar a bola, tentar tocar a bola pro Cano numa pequena área que ele vai chutar e vai fazer o gol. Não é toda hora que isso acontece. Então sim, eu acho que o Fluminense precisa sim já trabalhar com uma intervenção para que todos os jogadores chutem a bola pro gol. Porque tem jogadores ali bons. O André já meteu gol muito lindo, o Ganso, o Lima também já meteu gol lindo. Ou seja, cadê esse chute meio que despretensioso, mas que pega o goleiro desprevenido e faz o gol? Porque quando o Cano pega a bola, o goleiro já tá pensando assim, cara, onde que eu vou pra agarrar? E é isso que acontece. Então a gente precisa rever justamente todo esse fundamento no time do Fluminense. Mesmo com problemas de Diniz, time que se fixa na defesa e poucos perigos o que eu tô falando assim? O Diniz está tendo problemas sim. Estamos tendo lesionados sim. O Marrone não é uma peça tão importante. Mas nós temos o Martinelli, que está lesionado. Você lembra que o Martinelli está lesionado? Você lembra que o Manuel também está lesionado e está voltando de lesão aos poucos? O Keno, propriamente dito, teve uma disposição junto com o Manuel. Aí tem diversos jogadores que eram muito importantes no Fluminense que estão lesionados. Isso é muito importante entender que o Fluminense, mesmo com bastante gente lesionada, o próprio Manuel, que já era para ter voltado para o time titular e que é titular absoluto do Fluminense, o próprio Keno, que não foi no jogo porque sentiu uma disposição, entre outros jogadores, a gente pode afirmar tranquilamente que temos sim um elenco bastante forte e que realmente pode manter justamente tudo aquilo que o Fluminense pede, que é pressão. E é claro, né, um outro problema mais grave é justamente isso. Um time que se fixa muito na defesa, como foi o Strongest, estamos com dificuldade justamente de penetração. E o Diniz ainda não resolveu isso. Precisa resolver isso para ontem. Porque há duas realidades. A realidade de um time que vai jogar pro ataque e que vai tomar uma goleada, e um time que vai jogar para defesa e que vai sofrer 1 ou 2 gols. A gente precisa tentar aumentar o número de gols nesse time defensivo, para que eles comecem a perder esse hábito justamente de querer se defender do Fluminense a todo custo. Foi insano. Os caras continuavam fazendo cera mesmo perdendo o jogo. Isso daí eu nunca vi em jogo nenhum. E claro, esses poucos períodos que a gente sofreu. O Fábio teve que fazer uma defesaça
no finalzinho num dos momentos ali do segundo tempo. E por último, só para finalizar, imagina o torcedor pagar R$90 ou mais pelo ingresso, porque esse era o valor da Libertadores. É por isso que o Fluminense se obriga hoje a fazer o sócio torcedor. Se você não está fazendo sócio torcedor, você está muito errado. Você não deveria estar indo para o Maracanã. Então faça o sócio torcedor hoje, porque é o que vale a pena. Eu já fui a tantos jogos que dá para fazer tranquilamente uns 100 a R$200. Eu já decidi de pagar, ainda mais com tudo que o Fluminense me ofereceu, R$200 esse mês. E o sócio é R$85. Você tem uma obrigação, você quer ver o Fluminense no Maracanã? Em vez de você realmente se preocupar em ter ou não ter o ingresso, é você fazer o sócio e o sócio 100%. De R$85. Entende? Mas imagina você pagar R$90 pelo ingresso ou mais e ver esse time ganhando esse tipo de jogo. Um jogo que sempre está sendo capenga pro lado do João Ares. Eu acho que sim, o Fluminense precisa realmente respeitar justamente os torcedores e falarem assim, realmente a gente poderia ter jogado melhor. Não é só para falar dos 3 pontos, mas falar assim, ó, a gente ganhou os 3 pontos, beleza, mas a gente poderia ter jogado melhor. A fazer essa autocrítica. E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho para você que é curte, comente, compartilhe. Deixe a questão de vídeo, vê todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pique na tela aí. E só para finalizar aqui, querem dizer que, eu sei que é extra, mas eu não vou colocar em outro vídeo. Quer dizer que Thiago Silva tá falando, tá ficando tristinho no Chelsea. Fica triste não. Saudações tricolores.